Olá pessoal, a França está eliminada da Eurocopa, perdeu nos pênaltis para a Suíça depois de um jogo emocionante, um 3-3 no tempo normal, jogo em que a Suíça fez 1-0, teve um pênalti para fazer 2-0, perdeu e logo na sequência tomou a virada. Isso aí aconteceu em 5 minutos, né? Do pênalti perdido, que seria o 2-0 para a Suíça, até a virada francesa com 2 gols do Benzema. Depois o Pogba fez o terceiro, o Pogba, aliás, fez uma grande partida, para mim o melhor em campo. E ali 3-1 França, parecia tudo liquidado, mas a Suíça foi buscar o empate, levou para a prorrogação, depois nos pênaltis, vitória da Suíça. O Mbappé acabou desperdiçando a única cobrança, né? A única cobrança desperdiçada foi pelo Mbappé, 5-4 para a seleção suíça, né? O jogo foi muito bom, mas ele mostra algumas coisas que estão muito claras no futebol de seleções. O futebol de seleções hoje ele é muito equilibrado. Temos aí mais ou menos umas 20 seleções em que não estão tão distantes umas das outras. E aí eu falo na parte coletiva. Claro que individualmente algumas seleções têm jogadores diferenciados. A França mesmo é a seleção que para mim tem o maior número de atletas que podem decidir uma partida com o talento individual. O Benzema, o Pogba, o Mbappé, o Griezmann, né? A França tem pelo menos esses 4 jogadores muito bons. Nenhuma outra seleção tem 4 jogadores ali de meias criativos e atacantes com tanta qualidade, com tanta capacidade de desequilibrar um jogo. Mas coletivamente, essa seleção da França não é uma seleção muito superior às outras. É uma seleção que, na Copa do Mundo, que foi campeã com todos os méritos, não fez todos os jogos bons, sofreu em algumas partidas. Né? Mesmo contra uma Argentina desorganizada, venceu por 4-3 no sufoco, na primeira fase jogou mal nas 3 partidas. Né? O jogo com a Bélgica, equilibradíssimo, a Bélgica também tem uma grande seleção. Enfim, a gente ainda tem muito aquela noção de que o futebol de elite, assim, o máximo, né? O melhor futebol, lógico, as seleções estão, claro, no futebol de elite, mas o melhor futebol hoje não está nas seleções. É porque as seleções não têm o dia a dia, né? As seleções elas se juntam cada mês, mais ou menos, nem isso às vezes, né? Tem um pouco mais de tempo quando tem uma competição como a Eurocopa, como a Copa do Mundo, a Copa América, mas elas não são grandes times coletivamente. Né? Os torneios de seleções são muito emocionantes, são muito legais. Eu adoro a Copa do Mundo, adoro a Eurocopa. Mas hoje o futebol de clubes na Europa é que tem assim o melhor futebol na parte coletiva, porque eles têm grandes jogadores, né? São os mesmos que jogam essas grandes competições e tem o dia a dia, tem o entrosamento. No futebol de seleções não, então as coisas ficam muito equilibradas, né? E às vezes a gente cobra até excessivamente a seleção brasileira, mas o Brasil está nesse bolo, né? Não tem aquela seleção que chega e atropela todo mundo, aquela seleção dos sonhos. As últimas grandes seleções que tiveram um domínio maior, dá para citar a Espanha, bicampeã da Euro em 2008, 2012, campeã do mundo em 2010, tinha a base de um clube, e isso ajudava muito. A Alemanha, campeã do mundo em 2014, também tinha a base de um clube, mas mesmo a Espanha nessas campanhas vencedoras e a Alemanha na Copa aqui no Brasil tiveram problemas em jogos contra equipes médias, né, ou pequenas. Dá para citar o jogo da Alemanha com a Argélia em 2014 e o jogo da Espanha, por exemplo, contra o Paraguai em 2010. Então, as competições de seleções são muito legais, muito emocionantes, mas a gente tem que tirar um pouquinho essa noção de que assim, nós teremos uma seleção dominante que vai atropelar todo mundo. A gente muitas vezes cobra que o Brasil seja essa seleção. Não, temos boas seleções, mas o equilíbrio é muito grande. Para se ter uma ideia, até 2006 nunca tivemos uma final sem Brasil, Argentina, Itália ou Alemanha, com pelo menos um dos 4. Em 2010, pela primeira vez, tivemos uma final sem nenhum dos 4. Em 2018, nenhum dos 4 nem na semifinal. E com essa globalização, jogadores suíços, por exemplo, quase todos jogam em grandes ligas da Europa, a coisa ficou muito igual e o futebol de seleções é cada vez mais equilibrado e, claro, também muito emocionante.